Muito bem-vindo, alunos, para mais uma aula de gestão de projetos. Nesta aula, o nosso tópico se refere à execução e controle do projeto. Nós já vimos essa figura anteriormente, é o ciclo de vida do gerenciamento, em que nós destacamos fases do gerenciamento do projeto. Lembrando que esse ciclo de vida do gerenciamento ele não guarda uma relação necessariamente idêntica ao ciclo de vida do projeto, olhando pelo aspecto técnico do projeto, da execução técnica do projeto. A gente pode ter projetos com várias fases, em cada fase você tem um ciclo completo desse de gerenciamento. Podem haver também projetos que têm um único ciclo de gerenciamento ao longo de várias fases técnicas. São opções que o gestor do projeto vai fazer. O ponto mais importante que nós devemos ter em mente é que o nosso foco no curso até o momento esteve muito centralizado na iniciação e principalmente no planejamento. Nós demos uma ênfase maior ao planejamento, por quê? Porque o planejamento do projeto ele pode ser bastante complexo, depende do nível de complexidade do próprio projeto. Pode ser também um planejamento muito mais simples, se é um projeto menor, se é um projeto, por exemplo, que tem um horizonte de tempo com muitas incertezas, então a gente opta por planejar a primeira fase apenas e aguardar os resultados da primeira fase do projeto para então planejar a segunda fase. Isso, por exemplo, acontece em projetos de pesquisa na área, por exemplo, de medicamentos, em que você tem, quer dizer, a fase seguinte do projeto depende se a primeira fase, a segunda fase do projeto, por exemplo, depende se a primeira fase foi bem sucedida. Se a primeira fase não for bem sucedida, nem existe segunda fase. O projeto é cancelado. Então não faz sentido você planejar 5 fases do projeto em detalhes. Você vai planejar a primeira fase. Vai iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar a primeira fase. E ao produzir os resultados da primeira fase, você transita para a segunda e aí repete o ciclo de vida de gerenciamento lá. Mas o ponto central que eu queria colocar aqui é que o nosso foco tem sido até o momento no planejamento e nessa aula e na próxima nós vamos começar a ver a questão desses dois processos centrais aqui, que é a execução e o controle, que são os dois processos que estão no coração do projeto. Se o planejamento é muito importante para que a gente saiba onde a gente quer chegar, como a gente vai chegar, quando, com que orçamento, com que recursos. É como se você tivesse, ao preparar uma viagem, estivesse lá montando todo o seu itinerário. Mas a execução e o controle é a viagem propriamente dita. Ou seja, é a essência, é onde nós vamos produzir as entregas. A execução é a mão na massa, vamos fazer, vamos construir, vamos desenvolver. E o controle é o processo, ou o conjunto de processos que vai procurar supervisionar essa execução para que ela fique dentro de parâmetros aceitáveis, de qualidade, custo, de prazo, do escopo, do que vai ser entregue efetivamente. Então, o que é relevante aqui? Falar de fases de execução e controle, fases, como eu estou sempre lembrando, do ciclo de vida de gerenciamento. Essas fases ocorrem simultaneamente, então você tem a execução e o controle ocorrendo de maneira simultânea. A execução, evidentemente, tem por objetivo, a gente tem que dizer o óbvio aqui, completar o trabalho de acordo com as especificações e, portanto, produzir as entregas, produzir os resultados que estão pactuados. E o controle tem por objetivo acompanhar, rever e atuar no progresso e desempenho. Então, ele acompanha, ou seja, monitora, supervisiona, mas também revê, reestuda, replaneja. Por isso que tem uma setinha lá, se vocês voltarem, em que do controle você pode desviar de volta para o planejamento. Claro que de uma maneira muito dinâmica, isso não é burocrático. É normal, inclusive, é natural que haja mudanças, que o planejado não vai ser exatamente igual ao executado. Você vai atualizando os planos, não tem problema nenhum. Agora, há também situações em que o progresso do projeto simplesmente está aquém do desejado. Não é uma questão de planejar ou de rever o planejamento, é uma questão de corrigir problemas, seja problemas de desempenho, dos recursos humanos,
enfim, algum risco que se concretizou e atrapalhou o projeto. Enfim, situações que realmente, né, podem requerer uma atuação para recuperar algum tempo perdido, por exemplo, melhorar o desempenho do projeto. Tá bom? De qualquer maneira, é fundamental que haja controle das mudanças. Né? Se houver mudanças, essas mudanças precisam minimamente ser formalizadas. Né? Ações corretivas e preventivas, né? São resultados também dessas observações que o controle vai fazer, e garantir a aprovação formal das mudanças necessárias. Então, o controle das mudanças implica em verificar quais mudanças são necessárias, mudanças de prazo, mudanças de orçamento, alteração na composição da equipe, né? Isso são coisas que vão acontecer naturalmente. Então é importante acompanhar, verificar quando isso é necessário, acompanhar, implementar mudanças e também, dependendo do nível de mudança, por exemplo, uma mudança na equipe normalmente pode ser uma mudança de caráter interno ao projeto. Né? Mas se é uma mudança de prazo, se é uma mudança de orçamento, isso costuma já ter uma implicação bem mais ampla, né? Porque vai envolver o cliente do projeto, que precisa concordar. E às vezes é o próprio cliente quem demanda a mudança. Quando ele quer ampliar o escopo, ele quer retirar, ele quer incluir, melhor dizendo, uma função nova num software, por exemplo, que ele percebeu que era útil apenas durante a execução do projeto. Né? Isso vai nos lembrar lá aquela questão dos requisitos, né, de procurar levantar os requisitos de uma maneira bastante exaustiva, né, para minimizar esse tipo de intervenção. Pelo menos durante aquela fase técnica do projeto em que você já congelou os requisitos daquela fase. Quem trabalha com metodologias ágeis vai reconhecer essas fases como as sprints, né? Ou seja, uma sprint é um pedaço de tempo em que você define ali o que é que nós vamos desenvolver. Tais funções, com tais requisitos. Congelou isso aqui, vamos desenvolver. Então, ali dentro daquele período de tempo em que isso foi, esse escopo, né, esses requisitos foram acertados, não são bem-vindas mudanças. Né? Mas entre sprints você pode ter, eventualmente, alguma alteração, mas essa alteração, se ela vai impactar no orçamento, na duração prevista do projeto, por exemplo, isso precisa naturalmente ter uma concordância do cliente, mas também da equipe executora. Tá? Então, a origem da mudança pode vir do cliente, pode vir da equipe executora, como pode vir também de outros fatores, até de fatores externos à organização. Por exemplo, um organismo do governo, uma agência reguladora, que solta uma regulamentação que altera os requisitos de qualidade, né, as especificações de qualidade do projeto. Você tem que atender um novo padrão de qualidade mínimo. Então, isso é um fator externo que enseja uma mudança no projeto e, novamente, tanto a equipe como o cliente vão precisar, mesmo que o motivo seja um terceiro, eles precisam sentar juntos e acertar o impacto dessas mudanças no escopo, no prazo, no custo, né? Nos requisitos, na qualidade, etc. Bom, os principais processos, então, né? Você tem a execução, propriamente, gerenciar a execução. Então, esse aqui é o papel do gerente do projeto. Então, por isso que está gerenciar a execução. Né? Ou seja, não necessariamente o gerente participa da execução, mas ele tem um papel ativo O papel maior do gerente é no controle. Né? Esse gerenciamento da execução é muito de garantir que todas as pessoas, os RHs, as condições operacionais de execução do projeto estão postas. E que o projeto está dentro, digamos, de uma fase de execução em que o trabalho está seguindo, não há maiores obstáculos que estejam impedindo o projeto de iniciar ou de desenvolver sua fase de execução. Bom, os recursos humanos, nós vamos ver uma aula específica sobre gestão de pessoas, né? Importante, o gerenciamento dos recursos humanos, ou seja, o gerente acompanhar o desempenho, acompanhar a motivação, acompanhar os relacionamentos, eventuais conflitos dentro da equipe durante a execução, isso é fundamental, sempre é fundamental, mas na execução isso é ainda mais crítico, porque você já está, digamos, com a mão na massa desenvolvendo os produtos de interesse, então problemas aí podem ter consequências muito graves. Né? Monitorar o trabalho, aqui começa o controle, né? Monitorar, ou seja, vamos observar aqui como é que está o escopo, como é que está o prazo, como é que está o custo, né? Como é que estão as especificações, como é que está o alinhamento
entre o que nós estamos construindo e o escopo planejado e, principalmente, o que o cliente quer no fim. Né? A visão moderna hoje de gerência de projeto é que o cliente ele tem que ser envolvido mais, não só no início, quando você captura os requisitos, e no fim, quando você vai entregar o produto. Não é uma boa prática você ter essa separação tão longa. Né? O cliente está em iniciação e o cliente no encerramento. Não é interessante. Né? É interessante que o cliente tenha envolvimentos em pontos específicos do tempo em que ele possa estar continuamente validando aquilo que está sendo construído, desenvolvido, né? Mesmo que estejamos dentro do plano. Tá certo? Então, esse monitoramento aqui, em algum grau, envolve também, nós vamos ver mais à frente, né, no gerenciamento das partes interessadas. Tá? E isso vai nos remeter àquela ideia de integração que nós já falamos antes. Ok? Vamos falar mais de integração mais na frente. O fato é que nada disso é isolado, eu já falei antes, e didaticamente a gente é muito útil fazer essas divisões, nós estamos fazendo aqui, para apresentar a vocês, são estudantes, estão conhecendo o tema, quais são os focos que você tem que ter, né? Como se você tivesse um foco nos RHs. Agora eu vou ver um foco no monitoramento. Tá? Como artefato didático é ótimo, mas como efetivamente funcionamento prático de um projeto, vocês vão ver que essas coisas estão misturadas. Conforme vocês ganharem experiência, vocês vão fazer tudo isso de maneira muito automática. Para um gerente experiente, que é o meu caso, por exemplo, o que é importante esse tipo de divisão? É apenas para de vez em quando eu passar uma vista se eu não estou esquecendo de nada. Né? Se eu não estou deixando algum aspecto um pouco pelo dinamismo, né, do dia a dia dos projetos, às vezes pode ser que uma área de risco, por exemplo, fique ali meio escondida, você passe um tempo sem dar uma parada para fazer uma revisão formal dos riscos. Né? Então, esse tipo de divisão, aquelas 10 áreas, os grupos de processo, eles são úteis para a gente certificar que não está esquecendo nada. Né? Mas para um gerente de projeto experiente, de fato, isso é tudo muito dinâmico, muito integrado, né? e muito intuitivo até. Tá bom? Então, além do monitoramento, o controle de mudanças, ou seja, mudanças mesmo, ou seja, alterações de prazo, escopo, custo, qualidade, requisitos, nós precisamos minimamente formalizar, nem que seja um e-mail dizendo, olha, conforme conversamos ao telefone, nós iremos fazer mudanças tais, acrescentar tais funcionalidades. Isso terá um impacto de tantos reais, tantas semanas no projeto, tal. Pronto, formalizou, a pessoa, você manda o e-mail, todo mundo está ciente, pede para dar uma resposta confirmando o recebimento. Pronto, formalizou. Não precisa ser nada muito, não precisa assinar papel necessariamente. Depende, claro, do projeto. Um projeto de milhões de reais, uma coisa muito séria, envolvendo empresas públicas e tal, tudo tem que ser muito burocrático e formalizado. Né? Mas num projeto no seu cliente, no dia a dia, você não precisa necessariamente estar assinando tudo. Né? O importante é que haja a comunicação dessas mudanças. Bom? E claro, o controle do progresso, né? O controle das mudanças você ter mudanças no escopo, no prazo, etc. E isso ficar pactuado, bem claro e formalizado. E controle do progresso é você simplesmente ter uma noção concreta de que ponto do tempo está o projeto em relação ao escopo, em relação ao orçamento, em relação ao previsto versus o realizado e assim por diante. Bom, os processos de monitoramento do trabalho e o controle do progresso, eles ocorrem para e passo. Né? O monitoramento do trabalho dá subsídios, né, para que você possa fazer o controle, né, do progresso. O controle aí envolve algum tipo de ação corretiva, né, para colocar o projeto de volta nos rumos, né, nos trilhos. Né? Então, o monitoramento do trabalho inclui você, como gerente, né, observar o andamento do projeto, avaliar, né, e agir, né, por isso que ele chama de regulação, agir conforme a necessidade. Tá? Esse monitoramento ele pode incluir relatórios, ele pode incluir medições, dependendo do projeto isso é possível, em outros projetos é mais difícil fazer medições muito objetivas. Né? Pegando aqueles exemplos extremos, né? Em obras físicas, instalações industriais, você consegue medir fisicamente o trabalho que foi realizado. No desenvolvimento de um software,
Isso pode ser medido através de funcionalidades, mas às vezes uma funcionalidade ela está em desenvolvimento, você não tem ainda com muita facilidade um percentual de conclusão, né, daquele item do escopo. Você pode fazer uma estimativa, mas não é algo assim como você medir quantos metros quadrados de piso foram efetivamente concluídos numa obra, né? Então, tem diferenças importantes, né, entre projetos que envolvem, né, o trabalho físico e projetos de trabalho mais intelectual e intangível. Tá? Mas, de uma maneira ou de outra, né, como eu estou dizendo aqui, podem ser meras observações do progresso, uma observação e julgamento do gerente junto com a equipe, por inspeção e reuniões. Tá? O método, a gente vai até discutir um pouco mais na próxima aula, métodos de fazer esse monitoramento. O fato é que, de uma maneira ou de outra, é possível você ter um sentimento mais objetivo ou mais subjetivo que seja da situação do projeto. Tá bom? A questão de relatórios, muitos acham burocrático, de fato, um projeto muito curto, talvez não exista condição de você ter relatórios muito detalhados de gerenciamento. Projetos mais complexos, mais formais, mais longos, os relatórios serão necessários, porque o grau de formalismo é maior. Volume de recurso financeiro muito importante, muito significativo, então o formalismo também é maior. Né? Esses relatórios podem apresentar uma radiografia do projeto, sei lá, a cada 3 meses, por exemplo. Né? Relatórios financeiros, por exemplo, são muito comuns, porque o controle de custo ele é mais objetivo. Né? O controle de custo é dinheiro. Você gastou, não gastou, né? Se gastou bem, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver também na próxima aula. Você gastou bem o que você gastou ou você gastou mal? Ou seja, você gastou, mas não alcançou o objetivo. Né? Isso também pode ser observado comparando o escopo com o cronograma com o orçamento executado e o planejado. Tá? Então, você pode ter relatórios financeiros, mas pode ter relatórios também, avaliar como é que está o andamento em termos de prazo, avaliar como é que está o cumprimento do escopo, questões de risco, qualidade. Então, projetos mais formais, você pode ter aí relatórios, né, que façam uma radiografia do projeto naquele momento. A cada trimestre, por exemplo, um projeto de 1 ano, de 2 anos, a cada 3 meses você tem um relatório, é algo natural, faz parte. A equipe de gerenciamento do projeto, o gerente sozinho, dependendo do caso, ou ele mais uma pequena equipe de apoio, vai produzir esse material e a partir desses relatórios podem tomar decisões. A saúde do projeto qual é? Está boa, está média, precisa de correções? Né? Então, essa ideia de comparar o planejado contra o executado. Certo? Bom, se aquele monitoramento e o controle do progresso ensejar mudanças que afetem prazo, escopo, custo, qualidade, requisitos, é muito importante que essas mudanças sejam comunicadas e minimamente formalizadas, tá certo? Minimamente documentadas. Tá? Então, como eu disse antes, as mudanças elas podem vir de dentro do projeto, problemas que surgiram, que a própria equipe evidencia, problemas de gerenciamento, problemas técnicos que vão ensejar alterações de prazo, de custo, etc. O cliente pode mudar de ideia ou pode desenvolver o interesse de acrescentar algum item de escopo, e daí vem uma mudança também que precisa ser analisada, né? Ele pede uma mudança de escopo, ou seja, vamos acrescentar uma funcionalidade nesse software aqui. Mas aí precisamos, né, na visão de uma gestão integrada, avaliar qual o impacto em tempo, em custo, qualidade, etc., dessa mudança proposta e, uma vez aceita essa mudança, formalizar com os respectivos impactos. Tá? Eu comentei também que pode haver mudanças ensejadas por entidades terceiras, né? Entidades externas. Seja como for, independente de onde vier, é importante a comunicação, todos têm ciência, a formalização, um mínimo de documentação, porque é normal, as pessoas esquecem os pactos, não por maldade, mas porque esquecemos. Então, quando você tem uma formalização, é uma maneira de garantir que qualquer dúvida que surja no futuro, você tem como demonstrar, olha, nós tínhamos concordado com isto aqui, então foi por isso que nós fomos por esse caminho, foi porque houve uma concordância, né? Tá bom? Tá certo? E, portanto, a análise também do impacto cruzado dentro da visão de integração. A mudança é de prazo, né? Mas, bom, isso a mudança se aumenta o prazo, é mais gente trabalhando por mais tempo, né? Ou a mesma equipe trabalhando por mais tempo.
isso significa maior custo. Então, há a avaliação dos impactos cruzados de mudança em um aspecto, como é que impacta os outros aspectos das áreas de foco, né, do gerenciamento de projetos. Bom, se você houve uma discussão e chegou a essa conclusão de que nós vamos fazer uma mudança, um checklistzinho aqui proposto apenas para você não esquecer na hora de formalizar, né, de descrever a mudança, né, qual era o status original do projeto e para onde esse status é modificado, seja em escopo, seja em prazo, seja em custo, né. Uma descrição também pode ser uma descrição qualitativa, né? Gostaríamos de acrescentar funcionalidade adicional que não havia sido previsto originalmente. Então, o escopo originalmente passa desses itens tais para os mesmos itens acrescidos do item tal. Né? Então, aqui basicamente uma descrição da mudança em si. Uma justificativa, isso aqui é opcional, se você quiser justificar por que a mudança está sendo proposta, né? Os impactos previstos, né, como eu falei antes, a mudança ela pode surgir de várias fontes, ela pode ser de origem interna do projeto, ela pode ser de origem externa, ela pode ser de origem do cliente, né? Mas, normalmente ela vai começar com um impacto em um objetivo-chave, por exemplo. O cliente quer o aumento de uma funcionalidade, então está aumentando o escopo do projeto. Tá? Mas podia ser um padrão de qualidade novo que foi exigido, um risco que se concretizou, né, uma alteração cambial que alterou substancialmente o orçamento do projeto, né, um prazo que precisou ser estendido ou encurtado em função de uma regulação nova que surgiu. O fato é que você vai ter normalmente um objetivo que é o ponto de partida de impacto mais imediato da mudança, mas você precisa avaliar os impactos cruzados. Né? Se aumenta escopo, normalmente aumenta prazo e custo. Se você subir o padrão de qualidade, e isso também pode ter um impacto no custo, talvez no prazo. Né? Se você aumenta o escopo para uma função que envolve uma competência que a empresa, que a equipe, né, do projeto não dispõe no momento, isso pode gerar um risco. Tá certo? Então, fazer a avaliação cruzada é a ideia de gestão integrada do projeto, né, que os objetivos de projeto, gerenciamento do projeto estão interligados, tá bom? Você registrar isso. Registrar quem solicitou e quem está aprovando. Tá? Normalmente, se o cliente solicitou, quem aprova, além do próprio cliente, claro, se ele que solicitou, por exemplo, o patrocinador do projeto do lado da organização executora também pode representar aí a equipe e a organização executora e fazer a chancela dessa mudança. Né? Mas, em qualquer caso, é preciso identificar, envolver naquela formalização, mesmo que seja uma formalização mínima, um e-mail, por exemplo, as pessoas-chave elas terem ciência e darem o seu de acordo. Bom, com isso, o último slide dessa aula mais curta hoje, apenas para nos lembrar de novo desse conceito da gestão integrada, que eu acho que nessa aula ficou claro, né? Mais uma vez, como esses objetivos, essas áreas foco do gerenciamento de projetos estão interligadas. Né? Então, as mudanças, elas, como eu disse, podem ser originadas de várias fontes. Normalmente, elas têm um impacto imediato em um objetivo ou em uma área foco, que pode ser o escopo. O escopo é muito comum, você tem alterações de escopo, né? Custo também, prazo também. Né? Mas pode haver outras alterações. Né? Você pode ter alterações substanciais na equipe, por exemplo, que requeiram uma avaliação, por exemplo, do risco do projeto. Né? De novo, muito disso no dia a dia é feito de maneira natural e dinâmica. Tá? Nem sempre você precisa de formalizações. A lição geral que eu já tenho falado sempre você tem um projeto que são 4 ou 5 programadores desenvolvendo um sistema de informação que eles têm domínio pleno, conhecimento pleno para um cliente padrão, e você tem a implantação de uma plataforma de petróleo. São projetos com características dramaticamente diferentes. Porte, complexidade, risco. Né? O gerenciamento de projeto ele tem que ser adaptativo o suficiente para ser customizado para esse pequeno projeto relativamente corriqueiro, de baixo risco e baixa complexidade, até um projeto extremamente complexo, de alto risco, né? Muito caro, etc. O grau de formalismo é diferente,
o grau de documentação é diferente, né? O nível de planejamento é diferente, né? O risco envolvido é dramaticamente diferente. Numa plataforma de petróleo, um projeto de uma plataforma de petróleo envolve vidas, envolve pessoas, né? Então a gestão de risco num projeto desse ela é altamente profissionalizada, né? Uma empresa como a Petrobras, por exemplo, ela tem departamento dentro enfim, da sua organização, ela tem departamentos que cuidam de gestão de risco, né? Que podem dar suporte à análise de risco em diferentes projetos, né? Então são situações muito díspares. Mas os princípios gerais, eles não mudam. Não mudam. Tá? Nessa aula, quais foram os princípios gerais que a gente procurou? Acho que um princípio-chave. Mudanças devem ser formalizadas. O que é isso, professor? Desde um e-mail, né, até um aditivo contratual assinado por todas as partes com firma reconhecida em cartório, tá certo? Quer dizer, você tem graus também muito variados do que é essa formalização, né? Tá? Então, mas o princípio de formalizar o que é? A gente documenta aquilo que está sendo alterado em relação ao que foi pactuado ou foi contratado originalmente, porque é normal que as pessoas esqueçam, não lembrem depois do que foi alterado. É comum, isso acontece. Então, a documentação é uma forma de proteger a todos os envolvidos, né? No sentido de que a ciência, a conhecimento e a concordância com aquelas alterações. Tá certo? A forma de fazer essa formalização é que pode ser muito variada, mas o princípio é o mesmo. Tá certo? Assim como o princípio de observar o progresso do projeto, monitorar o trabalho e agir quando necessário. Então, projetos extremamente complexos, para você fazer uma mudança de escopo, você precisa convocar uma reunião extremamente formal, com muitos participantes, do lado do cliente, do lado da equipe organizadora, né? Isso pode levar um tempo para que aquela mudança seja analisada, para se chegar àquela conclusão sobre os impactos cruzados, né? Em um projeto mais simples, isso pode se resolver numa conversa telefônica, seguida de um e-mail em que isso é formalizado. Então, de novo, o princípio é o mesmo, né? Observar, monitorar, implementar mudanças, tá certo? Adaptando a forma, né, de fazer esse processo à complexidade, à natureza de cada projeto, tá bom? Então, eu insisto, né? Um gerente de projeto mais novo, ele vai ver a coisa de maneira mais fragmentada, ele vai ver essas 10 áreas, e isso é muito útil para quem está começando, assim você fica seguro que você não está esquecendo nada fora do seu radar. E um gerente de projeto experiente, ele vai fazer isso de maneira tal forma intuitiva e automática que ele vai fazer basicamente o que a gente chama da gestão integrada. Ele já vai estar no modo integrado. Né? Quando alguém fala de escopo, ele já liga os fios e já, opa, mas isso vai acontecer aquilo, peraí, ele já tem naturalmente uma, né? Isso é um processo que vai aparecer com a experiência, tá certo? Com a experiência, né? O que ajuda também a antever problemas, tá certo? Então, pessoal, isso aqui foi a nossa primeira aula, nós vamos falar novamente desse assunto na próxima aula, em que a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes, principalmente em relação a prazo e custo. Tá? Prazo e custo. Essas são as duas variáveis, né, digamos assim, em primeiríssima mão, que você precisa ter atenção. Porque são duas variáveis preto no branco. Se o seu projeto foi contratado por R$100 mil, é R$100 mil. Por 6 meses, é por 6 meses. Não tem muito o que conversar. Se passar de 100 mil, passou, estourou o orçamento. Se passar de 6 meses, estourou o prazo. Então, essas duas variáveis, elas são muito claras, né? Então, controle de prazo e custo é o ponto de partida que você tem que ter, digamos assim, é você ter ali a casa arrumada nessas duas áreas, nesses dois objetivos, né? Todos os outros também são importantes, mas você começa por esses dois e esse é o foco da nossa próxima aula, então. Tá bom? Até lá!